Hoje, no nosso Quintas com Quintais, temos o prazer de receber a presidente da Imperatriz Leopoldinense, Kátia Drummond, e o seu diretor de carnaval, André Bonatti. Kátia, muitíssimo obrigado. A tua presença aqui credencia o nosso programa cada vez mais, né, com relação à qualidade e informação, que esse é o objetivo do nosso programa. André também, muito obrigado, já é parceiro que a gente sempre conversa sobre carnaval. Então, hoje é o nosso primeiro programa da quinta ou sexta temporada. Então, eu achei muito importante trazer você, porque você realmente simboliza como é que eu vou tentar explicar isso? A resiliência, né? E o legado que foi deixado pelo seu querido pai e que hoje você assume já com o campeonato. Então, isso é muito importante para quem gosta de carnaval. É isso mesmo? Você carrega um legado? Carrego, eu acho que esse legado vai passar de geração em geração, né? Fico emocionada porque a Imperatriz, quando meu pai falece, a Imperatriz tinha acabado de voltar, né? Do período de um ano que passou no grupo de acesso, e ele não chegou a ter o prazer de ver a Imperatriz retornar ao especial e no ano seguinte ser campeã. A gente fez esse trabalho porque a gente sabia que a gente podia, porque a gente acreditava em tudo que ele deixou, e a gente segue aqui, né? O que aprendi demais com ele, foram 27 anos juntos, 27 anos de barracão, 27 anos aprendendo. E eu acho que eu ainda estou aqui para aprender. E você começou lá atrás, né? Década de 80, né? Eu comecei desfilando na Imperatriz em 80, na ala das crianças. Olha só. Fui campeã. E no meu segundo ano de mandato, sou uma presidente campeã, graças a Deus. E essa tua trajetória dentro da Imperatriz, né, ela não se limita só a ser filha do presidente, né? Você atuava no barracão e atua até hoje, evidente, como presidente, mas antes disso você trabalhava dentro do barracão da Imperatriz. Né? Trabalhava, e já servia, como eu falo, já servi cafezinho, já fui auxiliar de direção de carnaval, já fui funcionária de almoxarifado, já fui compradora, que era o meu último cargo. No final, o último cargo que eu tive antes que meu pai faleceu, eu era compradora e era secretária dele, né? Porque ele já estava numa idade que já estava mais cansado, e aí a gente trabalhava junto. Eu fui de tudo. A gente já varreu o chão, a gente já fez de tudo. Eu tenho uma passagem, se você me permite tomar um pouquinho do tempo da nossa entrevista. Eu tive um problema muito sério em uma determinada escola, que era vizinha de vocês ali na região do Porto, né? Um problema muito sério. E aí eu resolvi sair da escola. Falei, não vou continuar, eu vou sair no meio do processo criativo, no meio do processo de trabalho. Aí me deu alguma coisa, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso ter uma opinião externa, com um olhar externo do que está acontecendo aqui dentro, para poder entender melhor e ver se eu estou fazendo a coisa certa. E aí eu fui ao seu pai. Era o barracão ao lado, eu fui, encontrei a Regina, né, que é minha amiga de muitos anos. A Regina falou, o Luiz está ali. Era uma sala que eu conseguia vê-lo sentado assim. Aí eu fui até ele, falei, Luizinho, eu tinha, não digo intimidade, mas eu nunca chamei de seu Luiz, ou teve sempre uma proximidade que me permitia esse abuso. Eu falei, Luiz, aconteceu isso comigo, coisa e tal. E ele foi fundamental, porque ele falou, meu filho, não faça nada agora. Termine o seu trabalho, consiga um resultado e aí sim você sai, porque senão você vai ser responsabilizado por qualquer coisa que aconteça na escola. E eu permaneci na escola, consegui um 4º lugar, né, que foi um desfile maravilhoso, e a vida foi levando. Então eu carrego esse carinho que ele teve comigo aí nesse momento. Ele era um bom conselheiro. E André, quando é que você chegou na escola? Eu cheguei campeão também, eu cheguei em 89, no Liberdade, né, ainda na ala das crianças. E aí fiquei... Mas, na verdade, eu sempre quis tocar tamborim. Meu sonho era tocar o tamborim. A Imperatriz tinha considerável assim, o melhor naipe de tamborins do carnaval, né? O seu Nelson, o Hélio. Era uma galera que gravava o disco, enfim. Então, eu tinha vontade de tocar na Imperatriz. Mas, muito novo,
Aí fui para a bateria em 89 e em 90, no Tropicália ainda, na ala das crianças. E aí no Banana, né, do Viriato em 91, aí tinha lá um camarada do tamborim que vacilou e foi preso. Uma semana para o carnaval ele foi preso. Aí sobrou uma fantasia, eu entrei na vaga. E aí no ano da Banana, 91, eu fui para a bateria. E fiquei na bateria até 2006. Deixa eu te fazer uma pergunta, vou fazer para o André, a Kátia também pode responder. Que eu trabalhei muitos anos com diretores de carnaval que eram fiéis, né? Eu ia para uma escola, ele ia também. Ele ia para uma escola, ele me puxava. Essa relação hoje do diretor, porque as coisas mudaram muito, né? O presidente sabe disso, que mudou muito. A gente que está militando aí no carnaval, eu já estou há 38 anos fazendo carnaval sem nunca ter parado de fazer carnaval. Isso é uma marca que eu vou carregar, que eu vou carregar para a vida. Hoje a figura do diretor de carnaval, ela é aquela figura que faz a mediação entre a concepção artística, a viagem do artista, com o olhar mais técnico, até às vezes mais financeiro, porque se deixar a gente vai embora. O diretor de carnaval ainda tem essa função de ser o mediador do artista. Acho que depende muito, Mauro, porque eu falo até depondo contra mim, né, profissionalmente, vamos dizer assim, eu não sei se eu seria ou teria condições de ser diretor de carnaval em outra escola, porque eu não conheço. A minha história toda está na Imperatriz, então a minha relação com a escola é uma relação muito antiga. Eu não sei como é que funciona em outros lugares, não sei como é que é. Então eu sei como é que funciona lá, porque foi muito tempo ao lado do Luiz, agora com a Kátia. Eu falo sempre isso, que é muito parecida com ele, claro que tem as diferenças, né? Mas é muito parecida com o pai, então a relação é muito tranquila, porque a forma, o respeito, a responsabilidade, o comprometimento que eu tinha com ele, tradicionalmente, isso passa, né, para ela. Então, lá na escola não funciona muito assim. O diretor de carnaval, eu falo que a minha articulação é mais com aquilo que acontece no barracão com o que acontece na quadra. É fazer com que esses dois processos, né, de produção, a estética que é feita no barracão pelo Leandro, com as fantasias, alegorias e tudo que acontece lá, encontre de maneira harmônica com tudo que a gente produz na quadra, com samba, com evolução, com harmonia, e fazer com que essa mágica aconteça, né? Lá na Imperatriz, toda a parte financeira sempre foi feita pelo Luiz, administrada pelo Luiz, agora com a Kátia. Então é ela que senta com o fornecedor, é ela que senta com o profissional, e tudo é feito diretamente com ela, entendeu? E eu que digo que se pode ou não. É isso que eu ia perguntar. Quer dizer, existe aí uma relação com o carnaval. Então, na verdade, falando da Imperatriz, nós estamos falando de um carnavalesco diferenciado. Isso é fato, né? Eu sempre falo isso, que desde o surgimento do Leandro foi um suspiro dentro da estética do carnaval, né? Foi um respiro, foi uma revelação muito, muito maravilhosa, né? Pela figura dele, pela qualidade do trabalho, pelos caminhos que ele trilha, não só politicamente, mas também artisticamente. Então, o presidente te dá uma tranquilidade e te dá entre aspas, uma certeza de um excelente desfile, consequentemente uma excelente classificação, ter um profissional como esse na tua escola. Sem dúvida. O Leandro, ele é um carnavalesco, eu falo completo. Quando eu falo completo, porque ele vive o dia a dia, né? Toda vez que ele vem com um projeto e que ele mesmo vê que vai passar daquilo, né, que a gente tem de meta, tudo elevado, vamos achar uma saída, a gente não deixa de fazer. Sim. Né? Então, acho que hoje, eu não vou falar que ele é o melhor. Para mim, ele é o melhor porque ele trabalha comigo e eu sempre fui, né, fã do Leandro. A gente tem uma amizade fora carnaval, eu respeito muito isso. Conheci o Leandro no carnaval e a gente levou essa amizade para fora do barracão. Eu acho que ele é um cara completo. Né? Eu acho que toda vez que ele traz um projeto, a gente fica admirado pelo projeto que ele traz. Ele mesmo, como artista, ele está sempre buscando melhorar o que ele fez no ano anterior. E isso eu acho que isso é grandioso, né? Ele é fabuloso. Gera também uma tranquilidade, sim, né? Sim. Gera uma tranquilidade. E o projeto Leandro Vieira, ele já vinha
de muito tempo Sim. na cabeça da presidente, né? Já vinha de muito tempo. Então, essa mudança estrutural da Imperatriz e buscar o Leandro, vamos dizer, a gente tinha trabalhado com o Leandro. A qualquer preço, já estava um objetivo Assim, seu. porque o que acontece? A gente já tinha trabalhado com o Leandro como assistente do CAE. Né? Foi quando eu conheci o Leandro lá na Imperatriz, foi parar, não foi? Foi parar. E aí, ali a gente já criou uma amizade. Leandro sai da Imperatriz, vai fazer Caprichosos, no ano seguinte faz Mangueira e estoura na Mangueira, porque a gente sabia que o Leandro era realmente um jovem diferenciado. E aí ele foi fazer a Mangueira, a Imperatriz, né, 2019 cai, aí em 2020 ele faz o nosso Carnaval do Acesso. E eu falava para ele, Leandro, queria muito que você continuasse aqui, mas a gente sabia que a opção dele provavelmente seria a Mangueira, né? Que ele estava E também não houve nenhuma pressão, foi uma conversa e ele optou pela Mangueira. E quando eu soube que ele não iria ficar na Mangueira, eu falei para ele, cara, eu tenho o maior interesse em sentar com você assim que você sair da Mangueira, porque eu tenho interesse que você venha fazer a minha escola. Eu sempre falei para ele que ele era um cara realmente diferenciado. E aí a gente sentou e a gente conversou, fechou. E eu sabia que para a gente chegar ao resultado que a gente chegou em 2023, que o Leandro era a peça fundamental. Né? Você pode ter uma bela gestão, isso ajuda muito. Né? Vamos dizer que isso é 50%, mas faltam outros 50%. E o Leandro era o 50% que faltava. E a gente, Mauro, a gente fez uma equipe, né, que eu vou te falar, eu não mudei ninguém. Né? A equipe permanece a equipe de 2023 e a gente fez uma equipe que estava numa vibe boa, unida, todo mundo querendo o mesmo objetivo, que era trazer a Imperatriz lá para a cabeça. Se a gente ia ser campeã em 2023, a gente dependia, como todo mundo depende todo ano, do desfile que ela ia fazer, né, na Sapucaí. E quando a gente acabou de desfilar, a gente olhou e a gente falou, bom, restam duas co-irmãs de nome, né, grande, escola de bandeiras pesada, e a gente assistiu e assim, nós saímos convictos que nós estaríamos brigando pelo título de 2023. Eu vou falar uma coisa, eu tive o prazer de assistir o desfile por completo ali no camarote da Porra da Pedra e eu tive o mesmo sentimento, né? Lógico que no momento que eu penso, a Imperatriz vai ser campeã, eu jogo toda essa coisa da minha experiência, do olhar do Leandro, da figura do Leandro diante do Carnaval, né? De conceito de mudança que a Imperatriz passava, né? Então ali eu falei, pô, essa escola ela vai ser campeã. E não deu. Se eu tivesse apostado, eu ganhava. A gente saiu com a sensação de que a gente estava ali para disputar o título. Porque, assim, é uma caixinha de surpresa, né? E a gente sabia que tinham tido outras escolas que desfilaram tão bem quanto a Imperatriz. Isso aí a gente sempre... A gente respeita muito o que a gente vê. Não adianta a gente achar que é uma coisa e chegar na hora depois o resultado ser outro. Mas a gente saiu, assim, né, convicto que estávamos ali para brigar. Isso é muito bom. Isso gera, naturalmente, um incentivo, né, para o próximo. Uma segurança, projeto, sim. Né? E o próximo projeto tem que sempre superar o anterior. Esse é o objetivo. Hoje a Imperatriz tem que se superar. Então, para ser bicampeã, a Imperatriz tem que fazer melhor que ela fez em 2023. Isso a gente está convicto. Será que a Imperatriz vai voltar aquelas coisas uma vez, duas vezes? Tá? Só dá Eu espero que sim. Tomara. O André, você foi da ala de tamborins, não é isso? Fui agora? Fui da bateria, alguns anos. Fui diretor de bateria da Imperatriz. Tá, esse sentimento quando você saiu lá essa tua relação com a música, com o som do Carnaval, te facilita nessa posição? Muito, diretor de Carnaval? Porque assim, na verdade, eu acho que tem dois lados, assim, até porque eu julgo o Carnaval no grupo de acesso, né? Eu julguei aí muitos anos, julgo em Vitória, já julguei em Uruguaiana, Porto Alegre. Então, o olhar do julgador me dá um olhar técnico, que é importante às vezes, porque a gente que é torcedor, porque eu falo que a questão de ser torcedor às vezes atrapalha, né? Ela fala muito isso, às vezes você tem que deixar o lado torcedor um pouco de lado, porque isso acaba porque às vezes quando a gente fala assim, tem esse, aí eles falam como torcedor, falam, gente, esquece o lado torcedor, né? A gente tem que mirar no que a gente tem de melhor,
Às vezes a gente bota alguma coisa em votação, e aí o lado torcedor de alguns lá da equipe, porque são torcedores desde pequeno, Sim. eu também sou torcedora. É isso que eu ia perguntar. O Eu sou sentimento da torcedora, como é que fica? Mas fica pro lado, porque aí é a cabeça da presidente que pensa no que a gente tem que levar de melhor. E às vezes eles ganham, né? Às vezes eu sou muito voto vencido lá no barracão, mas aí quando eu falo, ó, tem que dar certo, se não der certo, vocês estão ferrados comigo. E na escolha de samba enredo? A escolha de samba enredo é um problema, né? Para todas as Lá escolas. a gente nunca foi, porque lá Maravilha. sempre foi meu pai com carnavalesco. E permanece da mesma maneira. Lógico, todo mundo tem a sua opinião, a gente vai filtrando aquilo tudo. Mas eu acho assim, pelo menos esses 2 anos que eu tive de disputa, você quando escuta um samba, você já sabe quando o samba é diferenciado. Se você me permite um relato, esse ano nós fizemos a invenção da Amazônia, né? Que foi uma pirada que eu dei com o Júlio Verne, a Amazônia, e tinha um olhar político também, que era importante colocar. O presidente Fábio Montebello entendeu o olhar político do enredo, e o Diego Araújo fez a pesquisa e formamos a invenção da Amazônia. E eu recebi, foi o primeiro samba que eu recebi, um vídeo, né? E aquele samba me pegou de tal maneira que eu falei, não tem outro. E aconteceu. Exatamente esse sentimento que a gente tem, depois de tantos anos, de entender que aquele samba ele vai representar da melhor maneira o seu desfile. E assim, né? tem uma outra coisa que a gente pensa, que quando você abre muito leque, por mais que você confie nas opiniões de quem está trabalhando ali, né, mas eu vejo assim, escolas, e aqui só um olhar, né, não é nenhum tipo de crítica, mas é um olhar, que às vezes vota o diretor de bateria, vota o presidente da Ala das Baianas, vota o presidente da Velha Guarda, a gente às vezes não sabe quais são os interesses reais dessas pessoas, né? Então assim, a presidente tem interesse, o presidente né, tem interesse em escolher o melhor para a escola, porque a gente quer levar o samba campeão, também, gente, né? Então assim, não tem outros interesses senão escolher o melhor, né? Então acho que nesse ponto, quanto mais você detém ali a escolha, não, mais a fácil. gente é sempre na segunda-feira, né? Porque as disputas são às sextas. Sempre na segunda-feira a gente bate uma bola lá no barracão, a gente conversa como é que foi. Sim, é o que eu estou falando. A gente filtra, mas assim, é o que eu estou te falando, a gente já sabe quando um samba é diferenciado, né? Então o que eu vejo aqui é uma imperatriz democrática. Sim. Muito democrática, né? Eu escuto, Embora a palavra a gente final escuta seja o da Lolo, presidente. né? Lolo, o que você acha do samba tal? Tu acha que sobe? Vai dar certo? Né? Mas na hora de escolher, eu escutei todo mundo, né? A gente tem aquilo ali, eu vou naquilo eu vou naquilo que o meu coração me diz que vai dar certo. Sim. Entendeu? Esse ano que passou, na final eu falei, gente, não tem. É o samba não me leva. Os outros 2 sambas eram bons, a gente teve uma safra boa, mas o samba, ele veio, né, numa batida o tempo todo. E você falou, quando eu ouvi, Você já sentiu. falei, esse samba é diferente. Já sentiu. É o que a gente precisa. E com relação à comissão de frente, a Imperatriz sempre se destacou nos anos 90 com as comissões de frente, que eram maravilhosas, né? Era o ponto alto, né? Era a esperada. Hoje em dia, as comissões de frente, a gente considera quase... É um show. Isso é muito comum falar, já repetimos isso várias vezes, é um espetáculo à parte. É um show à parte. Né? Mas, sem dúvida, é um fator determinante para que a escola já quesito, né? apresente Abra as bem, cartas na abertura. A Imperatriz, será que está entrando numa nova era Eu espero que de sim. repetir essas comissões dos anos 90? Eu vou um pouco atrás, que eu acho que é importante, essa questão do Fábio, quando a Rosa traz o Fábio de Mello e do teatro municipal e dá um outro olhar para aquela concepção ainda mais tradicional de comissão de frente, que a maioria trazia os baluartes ainda de cartola, né? Isso aqui. Mas a Imperatriz, na década de 60, é a primeira escola a trazer mulheres numa comissão de frente. Então, ela já traz, em 69, Brasil Flor Amorosa de Três Raças, uma comissão de frente de mulheres. E aí a gente tem uma comissão de mulheres 69, 70, 71, 72 no Martins Sererê. Né? Então, aquilo já é uma novidade para uma época que ainda a gente está falando ali, né, de um período de um Brasil bastante conservador, e você botar uma comissão de frente de mulheres. E aí, na década de 90, o Fábio faz essa transformação coreográfica com elementos como foram os leques, as sombrinhas, né? Enfim. E vejo que, agora, o Marcelo, tem uma coisa que... O Marcelo é um espetáculo, assim, trabalhar com ele é muito bom. E quando eu fui conversar com ele
Porque eu penso assim, né? A questão da direção de carnaval é dar condições de que vocês, que são os artistas, consigam mostrar a potencialidade artística de vocês na sua plenitude. Eu penso que eu faço uma analogia bem rasa, mas eu penso que o desfile é como você pagou para ir um cruzeiro marítimo, né? Você como passageiro, você está indo lá para se divertir, para dançar, para brincar, para tomar sua cerveja, para se divertir, virar à noite, enfim. Mas você tem a segurança que o comandante no navio não bebeu nada, está sóbrio, sabendo para onde o navio está indo. Eu acho que esse é o papel do diretor de carnaval. A galera tem que ir lá com essa intenção de se divertir, de aproveitar, sabendo que tem uma galera ali que está fazendo o navio no caminho certo, sabe? Eu acho que esse é o nosso papel. É dar condições, não adianta o Lolo ensaiar um ano uma bateria, né? E chegar num dia do desfile eu não conseguir parar a escola para ele apresentar para o jurado. É um ano de trabalho jogado fora. Então eu tenho que dar as condições na avenida de que todos vocês, artistas do espetáculo, eu falo que eu sou a coadjuvante. Vocês é que são os artistas e eu tenho que dar condições de que a arte de vocês apareçam na potencialidade, né? E hoje a equipe da Imperatriz é um exemplo, né? Desde do Pete, então todas essas pessoas que envolvem a Imperatriz. O que me impressiona, no bom sentido, na Imperatriz foi justamente esse olhar da presidente de criar um time, né? Um time dos sonhos, né? Que vai sempre buscando o objetivo e assim essa é a ideia. Era a ideia. E o Marcelo, o primeiro papo que eu tive com ele, eu falei assim, Marcelo, eu fiquei assim, o Marcelo tem um nome, né? O Marcelo Misaliza, Já foi entrevistado aqui. E eu falei com ele assim, eu estou pensando em a gente dar 2 passadas até a primeira cabine para dar uma tranquilidade de acoplar o carro, a gente não... Ele falou, olha, não é... A escola de samba não tem que servir a comissão de frente, é a comissão de frente que tem que servir a escola de samba. O que você determinar que é o melhor para o comportamento da Imperatriz na Avenida, eu vou fazer. Imagina isso, é maravilhoso. Né? Não, ele é tranquilíssimo, né? Uma honra trabalhar com o Marcelo. É um artista completo, né? Eu só acho que, ainda continuo dizendo que o quesito comissão de frente precisa dar uma estruturada. Eu sou contra aquela alegoria enorme. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Tentar trazer mais a emoção, né? Porque eu acho que talvez nesse momento o carnaval esteja se distanciando um pouco. Porque eu acho que fica o peso. Primeiro, o peso é deles. Em abrir uma escola, sim. Já sim, se não, hoje é muito comparativo porque precisa acontecer algo na comissão de frente. Se não acontecer algo na comissão de frente, ela é mais uma. Alto, né? Então, tem que ter o ponto alto. Tem que ter o ponto alto na comissão de frente. E aí joga peso nela, porque ela que está abrindo, ela tem que... Eu acho que o papel de uma comissão de frente seria apresentar a escola. Sempre foi isso. Hoje não. Hoje ela tem que fazer um espetáculo à parte. Eu acho isso muito complicado. Eu acho aqueles carros enormes. Aí você fala para mim, mas por que você usa o carro? Porque se eu não usar o carro, eu vou ser despontuada pelo julgador. Ah, mas não é obrigado. Mas peraí, de 12... 11 levam o carro alegórico e uma não leva o carro alegórico. Como é que esse julgador vai ver? A gente é ousado, arrisca, mas nem tanto. Nem tanto. Não, porque a responsabilidade está ali em abrir a escola. Né? É um quesito que está ali. Logo depois dele vem outro quesito de peso, que são defendidos por 2 pessoas, que é o casal. Exatamente. Então, essa discussão chega a nível de plenário? Eu já conversei com alguns presidentes, uns são a favores, outros não. Então, isso ainda não foi discutido em plenária na Liga. Eu acho que deveria ser discutido. Se eu for voto vencido, a gente vai continuar com o carro alegórico, feliz da vida, seguindo o que tem que ser feito. Mas eu acho que precisa rever. Né? Primeiro que o custo de uma comissão de frente hoje é altíssimo. É altíssimo. Você já começa no primeiro quesito... Vou citar como exemplo a Priscila e o Rodrigo, né? Eles estavam conversando com eles, disseram que foram 6 meses de estudos, né, para poder criar aquele momento ali que foi muito difícil, até engenheiros. Porque você vai acoplando muita gente no teu projeto para que ele seja maior, porque senão você não vai conseguir fazer alguma coisa diferente. Não adianta ter um carro alegórico, o carro alegórico passar, ter 15 pessoas dançando e pronto. Alguma coisa tem que acontecer nessa alegoria, né? Nesse elemento alegórico. Eu não sei, eu não sou muito a favor, não, mas... Eu tenho esse olhar também, mas aí o coreógrafo vai para a internet, vai buscar novidade,
E, às vezes, a internet nos brinda com a mesma novidade, porque está ali, né? Por exemplo, nós tivemos esse ano 3 escolas com o mesmo efeito de saia. Sim. Então, também é uma armadilha você ir buscar. Sim. Né? No meu próprio projeto pessoal, quando eu faço carnaval, eu nunca vou para as pesquisas comuns, eu vou sempre buscando em outras línguas, O risco é menor em outras plataformas, de ter uma para tentar achar o diferente. Eu acho que a grande dificuldade de uma escola como toda é durante esses anos todos a gente tem que se superar. É achar o diferente. Hoje é achar o diferente. Né? Porque nós vivemos o quê? Uma eterna disputa. É. Eu me coloco às vezes na posição de carnavalesco, que eu falo isso, gente, há 38 anos que eu vivo uma disputa. Então, a vida da gente, ela passa a ser isso. Eu tenho que me superar e tenho que superar as outras agremiações. E isso é meio doido, né? É cansativo, né? A mente tem hora que parece que dá um nó. E eu, sinceramente, acho que precisa se rever. Ser repensado. Precisa repensar, a gente precisa inventar. Porque da maneira que está, não tem mais o que inventar. Não tem. Tudo acho que já passou de tudo ali. Já teve homem voando, já teve o Aladim, já teve... Que para mim o Aladim foi... Foi fantástico, né? Fantástico. Então a gente comparada, isso é uma novidade. Mas Eu daí... achei interessante que eu estava assistindo, aí uma pessoa do meu lado, nossa, o homem está voando, o homem está voando. Esse foi o grande barato, foi uma dúvida. Foi uma dúvida, que ninguém sabia o que era. era. Só que hoje em dia, se você for olhar, as comissões estão praticamente iguais e não tem muito de novidade. E fica cansativo. E fica caro. Muito caro, né? Lá na Porto, né, se você me permite introduzir a Porra da Pedra nesse nosso assunto, já existe uma verba específica para o uso de comissão de frente. E eu vou te dizer que é a maior verba de todos os quesitos do carnaval. Mas o investimento é muito grande. É a maior verba de todos os quesitos. O presidente já recusou 3 ideias e ele fala assim, vocês não estão entendendo, eu sou a primeira escola de domingo, vocês têm que fazer... Eu sei o que é isso. Vocês têm que passamos por isso. E aí joga lá em cima. Tem que ser algo novo. Mas não adianta, a primeira de domingo ou a última de segunda é o mesmo peso. O peso que eu digo de abril, lógico que eu vou te falar que é uma posição não muito boa. Não, sem dúvida. É a pior que tem. Nós passamos por isso em 2022. Mas todas as comissões, fica todo mundo esperando que aquilo ali aconteça. E aí, assim, se você abre com uma comissão mais ou menos, ou uma comissão que para mim seria normal dela ser, que era apresentar a escola, parece que é despercebido, parece que, sabe? Não chega ao objetivo. Né? Eu continuo achando que a nossa função é apresentar a escola, trazer na frente o que a gente vai apresentar, um pouquinho do que a gente vai apresentar. É uma síntese de todo o enredo. De todo o que vai enredo, passar. isso aí. O que se pergunta sempre é da Imperatriz ser uma escola técnica. Né? Durante anos, a Imperatriz foi citada como aquela escola técnica que, evidentemente, foca os quesitos e traz uma escola menor, sem deixar nenhuma margem de erro. Essa visão, ela recebeu uma humanizada agora com a tua gestão ou você mantém ainda esse olhar? Parece uma pergunta boba pelo fato de, lógico, que todo mundo tem o olhar técnico, mas a Imperatriz traz essa leitura da escola técnica, né, por conta de desfiles anteriores. Né? E isso incomoda a direção da escola ou a direção de carnaval? Não. Eu penso, que eu acho que são duas coisas. Né? Quando a gente pensa... Porque esse termo técnico, ele aparece para a Imperatriz na nossa vitória de 99, no Teatro Hero Natural no Brasília. Porque em 80... a gente foi campeão junto com a Portela e com a Beija-Flor, de forma indiscutível. 81, Lamartine também. 89, quando a gente ganha dos mendigos, né, lá da Beija-Flor, aparece o termo assim, certinho, a certinha de Ramos. Eu estava lá. Eu sei. A logomarca, inclusive, eu tenho, a sua, a logo do enredo. Tosca. Quando ninguém fazia logo, a Imperatriz já tinha logo, em 89, feita por você, eu tenho lá o original. E aí, o 89, a gente ganha o título de certinha, mas porque contamos a história do Brasil como se aprende na escola. Mas não por certinho. Eu desfilei sem sapato em 89. O sapato não tinha chegado, né?
Pois é. Então, a escola não foi técnica no sentido de desfile, mas no discurso. Só em 99, quando a Mocidade vem com Vila Lobos e faz um buraco gigante ali no setor 3, e toma acho que um 7,5. E aí a Imperatriz vence. E aí, pela primeira vez, vem a questão do ganhou pela técnica, ganhou porque não errou. E isso eu acho bom. O problema é que, às vezes, as pessoas transformam isso como se a Imperatriz fosse uma escola fria, uma escola sem sentimento, uma escola que vai para a avenida apenas para buscar resultado. Aí isso me incomoda. Porque todos nós... Eu evito falar com a Kátia na concentração, porque um olha para o outro e chora. Né? A gente não cruza olhares, porque a gente está ali com muita emoção. Então, quando essa técnica vem no sentido de ser uma escola fria, isso me incomoda. É justamente a pergunta que eu ia fazer. É o equilíbrio correto entre o correto e a emoção. É isso aí. Né? É isso aí. Quando fala escola fria, parece que a gente não tem comunidade. Exatamente, Né? E o que mais a gente tem é comunidade. Porque eu vou te falar, essa comunidade abraçou essa escola de uma maneira linda. Existe agora um outro olhar para essa aproximação do complexo, Sim, uma sim. escola. Né? Ramos está feliz, a Leopoldina está feliz, a Imperatriz está feliz. Por quê? Nada Porque... como um campeonato, né? Não, mas eu acho que quando a escola desce em 2019, Cria uma... Tem esse abraço. Né? tem esse abraço. Né? E foi uma hora que meu pai falou, vou parar, não tenho mais condições. Sim, eu acompanhei. E aí fica o Luizinho, e a comunidade vem e pede para ele retornar, e ele retorna, a escola é campeã no acesso. E aí eu falo, ele teve o abraço no acesso, mas não conseguiu receber esse abraço no especial. E em 2022, né, primeira escola a desfilar, e todo mundo querendo desfilar na Imperatriz. E a comunidade comparecendo, cantando, era um samba que mexia com o coração do gresilense. Então isso tudo, eu acho que, sabe, foi trazendo... E agora o campeonato, né? O campeonato foi o... E a escola entrou, né, cantava aquele samba de 2023 com vontade, porque a gente sabia que a gente podia, sabe, alcançar, chegar lá e botar a mão no caneco. E a comunidade fez o papel dela, assim, lindamente. E foi uma coisa belíssima. Por muitas vezes as pessoas dizem, o carnaval está acabando, o carnaval está isso e aquilo. Eu já presenciei excesso de camarote, ninguém conseguiu vender, coisa e tal. E, no entanto, esse ano, eu me posicionei no camarote e eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, eu vi aquilo cheio e aquele intervalo de luz, acho que a Liga está chegando aí no equilíbrio, vamos falar de novo na palavra equilíbrio, do espetáculo ser atraente. E eu fiquei impressionado porque aquilo pulsava. Eu estava sozinho, porque o pessoal estava comendo, eu estava sozinho no camarotezinho. Eu olhei para a esquerda, olhei para a direita e falei, gente, olha o tamanho que essa festa tomou, né? Olha a proporção que essa festa tomou e me senti muito orgulhoso, de alguma maneira, de fazer parte disso, né? E eu acho que a Imperatriz é, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição, né? Desde o legado do Luiz, a criação da Liga e tudo isso, para que isso acontecesse. Tá? Fiquei até emocionado. Ficamos velhos, nós ficamos fortes. Mas eu vejo hoje uma Imperatriz leve, né? Feliz, o pessoal comparecendo aos ensaios. Isso é muito gratificante para a gente que está trabalhando, sabe? Você vê uma comunidade que acredita na tua escola, que acredita no teu trabalho. Isso é o maior presente que a gente pode ter. É a lei do retorno. É isso aí. Kátia, eu vou fazer uma pergunta, que o André vai me permitir fazer essa pergunta só para a Kátia. Eu sempre termino as entrevistas do Quintas com Quintais, né, que é um programa que tem a intenção de mostrar talvez até o outro lado daquela figura que aparece na imprensa em geral, a presidente da escola de samba, né, a Kátia Drummond. Eu sempre faço essa pergunta e, repito, peço que o André me permita fazer essa pergunta só para a Kátia. Quem é Kátia Drummond? Eu acho que a Kátia Drummond é a mais simples, né? Uma pessoa simples, humilde. Eu me vejo assim. Trabalhadora, rolou até um vídeo meu na internet ajudando as baianas a se arrumarem na concentração. Eu sou pau para toda obra. Não tem essa que eu sou a presidente e que a presidente... Não, o presidente tem que trabalhar. Sou igual ao meu diretor de carnaval e sou igual ao meu componente, somos todos iguais, né? Kátia é mãe, Kátia é esposa, Kátia é avó. E Kátia eu acho que foi uma grande filha. Porque eu tive um grande pai, tive um grande mestre.
aprendi demais com ele. Se eu tenho tudo que eu sei sobre carnaval, eu aprendi com meu pai. Foi vendo os erros dele, porque a gente erra, mas eu vi os erros dele tentando sempre acertar, porque ele era um apaixonado pela Imperatriz. Né? Meu pai, quando entrou na Imperatriz, eu tinha 5 anos de idade. Eu me lembro quando eu chupava a chupeta e a gente ia para a quadra, que não tinha nem piso, era de chão, de terra. E a Imperatriz entrou na vida da gente. Né? Meu pai falava que era uma cachaça. Eu não bebo nada alcoólico, mas eu acredito que seja realmente uma cachaça, porque a gente fala assim, esse ano eu vou parar, é meu último ano. A gente sempre fala isso. E quando a gente sai da avenida, a gente fala assim, bom, o que a gente vai fazer para o ano seguinte? E é assim. E hoje eu tenho filhos apaixonados, mas eu tenho o meu caçula, que é um grande apaixonado pela Imperatriz, o João Felipe, que é meu diretor executivo, que está na frente dos projetos da escola, é um parceiro na direção, ele está ali para aprender, é um moleque que quer aprender muito. Então, acho que ele viu a mãe dele ser assim com o avô, e ele está fazendo assim comigo, e está fazendo assim com as outras pessoas que são da equipe, né? Isso é Kátia muito é bonito. essa, a Kátia é aquela que está sempre querendo aprender, sempre correndo atrás para trazer para a Imperatriz o que tem de melhor. Então, vida longa, Amém. presidente Pra Kátia nós. Drummond, vida Pra longa, nós. Imperatriz Leopoldinense, sem dúvida. Outros campeonatos virão e eu vou estar sempre ali Espero torcendo. que seja 2024. Oh, Trabalhando imagina. a gente está. Esse é o que está mais próximo, né? Então, mais uma vez, acho em nome de toda a direção aqui do programa, da nossa querida Ludmila, que sempre busca os melhores entrevistados, eu agradeço demais a presença de vocês terem reservado um tempo nessa correria de carnaval para sentar aqui no sofá do Quintas com Quintais e contar um pouco dessa história da Imperatriz Leopoldinense. Te agradeço demais, Kátia, presidente Kátia, te agradeço demais, André. E esses foram o presidente Kátia Drummond e o querido André Bonatti, direção de carnaval da Imperatriz Leopoldinense, no nosso Quintas com Quintais. We dancing,